É sempre um privilégio ouvir quem ensina. E hoje o episódio tá imperdível porque a gente recebe aqui o Marco, professor de francês, e a Juliana, professora de alemão. Eles constroem pontos culturais e têm aulas que são um sucesso. Aula gostosa de ouvir, que a gente aprende muito, e eu tenho certeza que se vocês ouvirem esse episódio, vocês vão sair querendo falar francês e falar alemão. Pois a vinheta, esse bate-papo legal pra vocês aqui no Entrelacer. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente começa mais um bate-papo hoje aqui do Entrelacer, recebendo a Juliana Bessa e o Marcos. Obrigado, Sejam obrigado pelo bem-vindos convite. ao nosso Obrigado. Muito obrigado pela podcast. presença, Marcos, Juliana. Vai Muito ser um prazer obrigada, gente, conversar pelo com vocês. convite. Ai, Eu fiquei muito feliz, muito grato. Eu assisti algumas coisinhas no Instagram e tudo, e eu tô achando que tá sendo um projeto muito bonito, muito legal mesmo e muito inspirador, viu? Tô indicando pra todo mundo. Ai, que Obrigado, legal. A gente fica muito feliz. Pessoal, essas duas figuras incríveis que estão aqui são meus professores e eu tenho uma honra imensa, assim, um prazer enorme de recebê-los. Eu sou um amante do estudo de idiomas, né? Eles sabem. E acho que todo mundo deveria compartilhar dessa busca por esse conhecimento. E todo mundo acha muito legal quando a gente fala. E a gente queria, né, que vocês contassem um pouco mais da história, de por que vocês, né, se apaixonaram pelo alemão, a Ju, o francês, o Marco. Vamos contando aí pra gente um pouco dessa história de vocês. Você quer começar, Ju? Posso começar. Ok. Então, assim, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da minha história, que não é uma coisa que a gente faz muito no dia a dia, ficar contando as nossas histórias, mas eu acho importante para poder trazer as pessoas também para o nosso mundo, trazer para a língua, seja o alemão, seja o francês, que são línguas que as pessoas não procuram muito, né? Procuram como uma última opção, porque normalmente o pessoal sempre vai para o português ou espanhol. Então, é uma felicidade muito grande ter alunos nas nossas línguas. Exato. Não é uma quantidade muito grande de pessoas, mas vamos animar o pessoal a fazer o alemão e fazer o francês. Né? Falando um pouquinho assim da minha história, eu sou formada em engenharia química e sou formada também em letras, português e inglês, porque aqui na cidade não tem oportunidade de letras alemão. Mas eu acho importante ter uma formação de letras para poder aprender a passar para os alunos aquilo que a gente sabe. Né? Inicialmente eu comecei assim dando aula de química, física, e quando eu dei aula pela primeira vez na escola, eu pensei comigo, foi o que eu queria fazer. Aquele medo de entrar numa sala de aula pela primeira vez sem saber o que dizer, com aquele monte de aluno olhando pra gente, mas eu pensei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí dei um pouquinho de aula de inglês, mas quando eu comecei a dar aula de alemão, aí eu falei, agora é certeza do que eu quero. Nossa, que né? legal. E dou aula de alemão há 18 anos. Muito bom. Só coisa fácil, né? Só física, Só alemã. coisa fácil. Né? Só coisa boa. Mas agora do alemão eu não saio, não. Fico só nele. Mas é fantástico mesmo. E você, Mar, como que Olha, foi? é interessante que eu sou de uma cidade pequena, né, que chama Campos Altos, que é aqui no interior de Minas. Então, uma cidade bem pequenininha, assim, que eu comecei lá meus estudos e tudo, assim. Depois mudei para Araxá e vim para Uberlândia justamente para estudar aqui na UFO, né, letras francês. E eu estava até comentando com a Juliana um pouquinho antes, né, que eu entrei na faculdade sem saber nada de francês. Meu primeiro contato foi ali na universidade, né. E, assim, foi meio que amor à primeira vista. Mas depois, refletindo um pouquinho também, eu falei, eu acho que eu já tive um pouco de contato com francês, assim, pelos desenhos que eu assisti, ou se não, pelos filmes, né? Aí eu acho que estava guardado no meu subconsciente, né? E acabou me levando para esse caminho, assim, da educação. Aí a minha mãe, ela é professora de biologia, e meu pai, ele trabalha também nessa área da escola como um motorista, né, da prefeitura, que faz aquele trajeto de pegar o pessoal da área rural e trazer para a cidade para estudar, né? Então, todo mundo muito ligado ali na parte da escola, da educação. Aí eu acho que isso também acabou me influenciando, sabe? A escolher esse caminho, assim, das letras e tudo. E é uma coisa, assim, que eu acabei me apaixonando também. Foi algo que eu falo amor à primeira vista, que eu comecei no primeiro estágio, assim, quando eu tive os alunos e tudo, comecei
comecei, inclusive, com adolescentes, né? Aí eu falei, gente, isso é muito legal, isso é muito legal. E o francês também é uma língua que, não sei, me chama muita atenção, a sonoridade, a cultura também, né? Assim, a literatura, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Então, é isso, eu vou levando, né? Eu tô há mais ou menos, acredito que 5 anos, 4 anos dando aula, né? Que eu comecei assim, e também fazendo alguns trabalhos de tradução e tudo, então é algo que eu vou falando, né? Eu não sei se eu vou fazer isso pra vida toda, mas enquanto eu estiver fazendo, eu vou fazer da melhor maneira possível, que eu sou apaixonado, muito bom. Nossa, gente, é maravilhoso mesmo, assim, ter essa sensação de bem-estar, de ter encontrado Sim, aquilo algo que a gente ama, né? isso, que ama fazer, né? Muito bom. Porque É um privilégio, e né? é engraçado que, assim, quando eu conheci, vocês têm a maior cara de alemã e francês, assim, você olha e fala assim, gente, certeza que veio de lá. Já teve Olha, aluno que falou assim, assim, olha, não é me Já. gabando não, mas sim, com a camisa da Alemanha, quando eu vi, falei, certeza, ela é da Alemanha. Sim, nas tem algum primeiras aulas eu parentesco. sempre ponho a camisa da Alemanha, né? Mas assim, uma pergunta que os alunos sempre fazem é se pelo menos a gente já esteve lá ou já morou lá, né? Ou pergunta assim de cara, quantos anos você já morou lá? Aí eu falo pro aluno, não morei lá. Eu aprendi o alemão em escola, tal como vocês. E eu acho que é um ponto positivo falar isso, porque anima o aluno, porque muita gente acha que a gente só aprende língua morando no local. De certa forma é verdade, porque você se obriga. Não tem outro jeito. Então você se obriga e você tá presente com a língua 24 horas, assistindo televisão, ouvindo rádio, ouvindo coisas na rua. Então você se obriga. Tá imerso, né? Tá imerso. Mas você também consegue aprender estando numa escola, igual que aconteceu comigo. É um processo um pouco mais lento, porque às vezes a gente não se dedica tanto, mas aprende. Não é impossível, não. Não, isso é interessante. Eu também ainda não fui para a França, eu fico com esse projetinho, né? Falar, eu tenho que ir lá, tenho que ir a algum país francófono também. Mas isso que você estava falando, Ju, até me fez lembrar da internacionalização da universidade, né? Que o pessoal fica trabalhando com esses projetos de tentar ensinar a língua aqui dentro da universidade mesmo, por exemplo, na UFO, né? E fazer as pessoas terem uma sensação de imersão, né? Na língua, na cultura. Isso ajuda muito no aprendizado mesmo. E você não precisa necessariamente estar fora do país, né, para aprender. Você pode aprender aqui dentro de uma maneira muito boa também, né, nesse sentido. Sim, sim. E assim, quando vocês vão falando, a gente fica pensando assim, por exemplo, o que motiva as pessoas a buscarem um segundo, vamos colocar assim, porque as pessoas ficam naquela, não, inglês tem que saber, né? Sim. E Estou nesse os meio. outros, não? Né? Por que não? A gente, né, conversou um dia sobre isso. Como é que é o perfil do pessoal que vem? Tem gente que vem muito assim, como é que eu vou dizer, né, Gustavo? Tem gente que vem muito sonhador, achando que, por exemplo, sabe, assim, que é uma coisa assim, nossa, é tão distante pra mim, será que um dia eu vou lá? Será que um dia eu consigo? Como que é, assim, esse pessoal que chega pra Assim, vocês? pro alemão, acho que assim, para todas as línguas, na verdade, tem vários perfis. Tem gente para tudo, né? Eu tenho aqueles alunos que vêm só para sentir como é que é a língua, porque acham interessante. Alemão deve ser muito diferente. Então, aqueles que vêm para sentir. E tem aqueles que meio que de cara não gostam e já desanima do curso. Mas tem aqueles que querem fazer porque tem um sonho de ir para a Alemanha, ou alguns lugares falam alemão, né? Suíça, Áustria, né? Querem para ir, ou no futuro, ou tem aqueles que já estão programados para ir. Tem muitos programados, por exemplo, para fazer um estágio, ou para fazer, ou para trabalhar para empresa, ou para fazer um mestrado. Tem muita gente que procura assim já mais ou menos com objetivo. O lado bom acho que assim do aluno ter esse objetivo, que ele dedica mais. Porque ele mais ou menos já tem uma época que vai, então ele dedica, ele sabe que ele vai precisar. Aquele que não vai precisar muito de cara, às vezes ele não dedica tanto. Mas eu acho que o aluno é importante também.
Uhum. Exato, no francês é a mesma coisa, assim, às vezes as pessoas já chegam com, geralmente ali, os alunos da UFOC de Uberlândia, né, eles chegam com uma demanda, assim, do Braftec, né, que é o programa Uhum. que leva, né, o pessoal para fora da engenharia principalmente, para estudar engenharia lá fora, né, então geralmente tem uma demanda muito específica de provas de proficiência, então Delphi, Uhum. né, aí o pessoal já chega muito com essa ideia, assim, para estudar, já tem um objetivo definido. Aí tem outras pessoas, de vez em quando, até comentei com a Ju também mais cedo da Copa do Mundo não, das Olimpíadas, né, Uhum, que foi na sim. França, assim, aí o pessoal estava muito apaixonado, querendo saber o que estava acontecendo e tal, aí apareceram alguns Sim. alunos também só pelo prazer, a curiosidade, assim, da língua, né, aí quando acontece isso, de vez em quando os alunos não ficam, que eles falam, ah, e tal, legal, mas não se interessam, né, que passa aquela empolgação, mas de vez em quando a pessoa se apaixona, assim, continua e vai, e acha aquilo muito legal, né, se apaixona pela língua, assim. E depende muito do aluno mesmo, eu acho que alguns chegam com objetivos, outros não, mas a gente vai lidando com todos, assim, nesse sentido, né, Uhum. também. Sim. Eu acho que assim, o mundo hoje também está muito exigente. Sim. Uhum. A profissão hoje exige muito mais do que pessoas de outras gerações mais passadas, né? Então, Exato, mais na minha época, assim, era o inglês que era necessário. Hoje em dia, precisa-se de muita coisa. A Uhum. gente precisa ter um currículo, assim, muito recheado, Uhum. porque exige-se. Então, você não sabe em qual empresa que você vai trabalhar. E de repente a empresa exige que você não fale só o inglês, mas também outras línguas, porque as próprias empresas estão globalizadas. Então, às vezes exige que você fale em francês, que você fale em espanhol e que você fale um alemão E e muitas para empresas desses viajar. países, né, da E pode ser. França, da Sim, Alemanha, vêm para cá e acaba meio que obrigando também, né, quem quer ter um crescimento na empresa, né, a falar uhum, esses idiomas também, Eu né, imagino também nesse que deve ser um sentido. grande diferencial no currículo, né? Porque, Ah, né, você sim, é. chegar e falar assim, opa, Sim, peraí, mas esse aqui, além de... Olha aqui, ele tem sim, uma outra habilitação, ele sabe, ele sim. fala outro idioma, Uhum, ele fala francês, fala alemão, fala, exato. uhum. Por né, O exemplo, eu tenho uma espanhol. aluna que ela é aeromoça. Uhum. E sim, a exato. aeromoça, quanto mais línguas falar, melhor para ela. Olha Sim. só. Mais chance ela vai ter assim de crescer na vida. Ó. Então, não é Exato. só um idioma, são vários que ela precisa. O pessoal das relações internacionais precisa de Precisa muito, muito vários mesmo. É idiomas. verdade. Então, assim, eu acho que isso aí tá fazendo o pessoal procurar bastante Com Uhum. idiomas certeza. diferentes, Uhum. não só o inglês que é a base, Uhum. né? Gente, e assim, vocês são pessoas que eu conheço em sala de aula, assim, e é muito especial a forma como vocês conduzem a aula, Obrigado. né? É verdade. Merci. O Gustavo é testemunha que eu chego falando assim, gente, não tem explicação, assim. E a gente que já, né, formou e tal, então a gente passou por todas as etapas ali, a gente sempre sabe o tanto que um professor Uhum. que nos acolhe, Aham. ele marca na vida da gente, né? E a Sim, gente não Marca. esquece, a gente lembra o sim. nome, a gente lembra o rosto, a gente se encontrar na rua, né? Imagina o tanto de gente que Aham. sabe o nome fulano, né? Já Sim. Aham. chama. E vocês têm essa presença ali na sala, né? Com os alunos. Isso é muito raro, né? Então, assim, eu até falo, né? Que, por exemplo, às vezes quando tá difícil, mas você fala, gente, tá difícil, mas eu não tô só. Sim. Uhum. E assim, Certo. nessa trajetória suas, assim, né, de Aham. legado, assim, de como Certo. professor, Aham. como que vocês têm visto, assim, essa, esse ponto de luz que vocês são, assim, na profissão de vocês, assim, inspirando outras pessoas? Ah, porque, né, Sim. puxa, eu pensar assim, que a gente mora numa cidade, eu não imaginava que eu ia morar numa cidade que tinha uma professora de alemão presencial, né? Olha, Foi- aham, É E hoje sim, tem verdade. sim. outras possibilidades de ensino de idiomas, Uhum. né? Sim. Você faz aulas online, que a gente Sim, consegue fazer com sim. muita eficiência. Uhum. Exato. É, com certeza tem uma parte aí que é da essência de vocês, mas Uhum. assim, como que vocês veem o cenário hoje, assim? Vocês veem que vocês se preparam muito para Uhum. esse momento? É algo que as pessoas podem desenvolver?
os outros professores podem Com ver como... certeza, eu acredito que sim. Eu fico pensando muito, quando eu tô dando aula, eu lembro da minha mãe, eu falo, nossa, é muito especial aquele momento de estar ali na aula com os alunos, levar aquilo a sério, planejar as aulas, né, e fazer com que seja um momento cativante, né, que todo mundo se sinta bem, assim, porque eu já tive alguns professores muito bons, assim, ao longo da vida, tive alguns meio ruins também, assim, mas tudo É todo bem, mundo. mas os melhores, eles me marcaram muito. Então, uma palavra, às vezes, uma quarta-feira à tarde, que o professor fala, continua, vai dar certo. É muito inspirador. Aí eu tento sempre lembrar desses momentos, assim, positivos e bons, assim, e levar isso para a sala de aula, que eu falo, aquele momento vai ser especial para o aluno, para mim, para a gente, até porque, às vezes, os alunos chegam e passaram por um dia muito puxado, né? Então, serviço, não sei mais o que está acontecendo. Vamos chegar na sala, vamos ter uma aula cansativa? Não, vamos pensar em alguma coisa diferente, né? Aí eu até acho interessante porque no online é até pior, né? Que você fica ali de frente para a tela, aquilo te cansa, você tem que pensar em alguma coisa para tentar deixar aquilo mais dinâmico, né? Aí a Larissa sabe, às vezes eu levo uma música, um joguinho, um trem, eu tento ali, né? Daquele jeito assim, mas sempre tentando fazer com que fique um momento especial, né? E cativante assim. E é algo muito, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes, assim, levar aquilo a sério, né? E é algo que eu acho que todo mundo, todo profissional que está na área, assim, deve refletir sobre isso. Eu acredito muito e a gente tem as formações ao longo do curso, por exemplo, de letras, né? Na metodologia, assim, eles explicam, ensinam, a gente reflete muito sobre isso também, sobre como tentar deixar todo mundo mais à vontade na sala de aula, né? E tentar mudar um pouco, porque antes era muito, o professor chega com o conteúdo, passa para o aluno ali não fala nada, né? Não E aí era presente o aluno, não era né? presente. Não era integral. Agora o aluno, ele acho que ele tem que falar também, ele tem que dar o Exato, palpite dele, ele também tem que parar exatamente. a aula e contar alguma coisa da vida dele, Isso, e falar, interagir, né? Que interagir. eu lembro de uma professora na faculdade que falava, olha, na aula de língua, o aluno tem que falar mais que o professor. O aluno tem que usar Sim. mais a língua que o professor. Aí eu falo, é isso mesmo, o aluno tem que falar mais que o professor. Às vezes isso não acontece, que eu falo muito, mas às vezes dá E certo. às vezes a gente não entende, não lembra a palavra, e pai Sim. fala um francês português, entendo. Sim. Eu e o Marco alemão. emendamos um alemão no No francês lá. Sim, Sim. E agora uma coisa interessante, tem muita música com francês e E alemão. alemão, sim. Tem. É Como é que verdade. é, gente. gente? Quando a gente muito começou, tem legal. um monte, eles gostam, e Aham. eles têm facilidade, talvez por causa desse Esse R R mais... também, é Porque o alemão verdade. também fala o R mais... Muito Puxado, puxado, Muito né? puxado. Legal. Cultural, né, da Tem garganta. sim, tem sim. Eu acho que assim, hoje em dia, só assim complementando o que o Marco falou, pra gente fechar a ideia, tudo que ele falou, e mais dizer assim, que eu acho que a questão do professor é a entrega. O que acontece muito entre os professores de língua estrangeira é que, às vezes, o professor, ele não tá lá total. Ele não tá lá, assim, ele por ele mesmo e falar assim, eu quero ser um professor. Acontece de muita gente dar aula só porque enquanto está fazendo algum outro curso, eu vou dar aula para ganhar um dinheirinho, ou eu vou dar aula para não esquecer esse O que eu sei, idioma. né? Aham. E ele não tá lá para ser professor. Ele tá lá momentaneamente para tampar um buraco, digamos assim. E aí é diferente, eu acho que assim, eu e o Marco, porque nós estamos lá para ser professores de verdade. Exato. Falar assim, a gente quer ser professor mesmo. Então a gente tem uma entrega nossa 100%. Então, assim, é preparar. Começa em casa, Exato. que a gente prepara a aula. Eu passo o dia todo pensando como é que eu vou ensinar um exercício, uma matéria. Para cada turma é de uma maneira diferente. Para cada dia é uma coisa diferente. Às vezes eu preparei uma coisa para uma aula, aí eu chego lá, tá todo mundo com outro sentimento, tá todo mundo carregado, tá todo mundo cansado. Na hora eu penso assim, não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Então, assim, o professor ele tem que ter preparações de A a Z na cabeça dele. Exatamente. Ou você prepara uma coisa, uma música, uma coisa na internet, a internet não funciona. Sim. Então tem que ir nos dias, Acontece. tem que ir no quadro, nos dias, fazer um desenho. O aluno não entendeu, você explicou, o aluno não entendeu, você não vai repetir igual.
Você tem que pensar uma outra forma de Outra explicar. abordagem, né? Outra abordagem. Então, assim, a gente tem que estar lá o tempo todo pro nosso aluno e para nós mesmos. E quando você chega em sala de aula, aquelas pessoas que estão lá, elas não são uma coisa, um objeto que você vai jogar a matéria e ele vai aceitar. São pessoas, são seres humanos, são pessoas que têm problemas, cansaços, né? Outras disponibilidades, falta de tempo, às vezes ele não queria estar ali. Então você tem que trazer aquela pessoa, você tem que trazer a história dela para a sala. E tem que ser um momento legal, senão as pessoas não ficam. O alemão já é difícil. É. Olha lá, nós que dia. É difícil. Se colocar Difícil. ali aquela obrigação, aquela coisa muito forte, o aluno não vai ficar. Exato. E à medida que a gente vai ficando, a gente vai achando leve, né? Exato. Então a gente chega e fala assim, meu Deus, porque é uma língua muito complexa. Sim. O francês tem a complexidade também um pouco mais Tem. semelhante ao português, Sim. que é uma língua também difícil quando a gente sabe toda a estrutura dela, né? Todos os... Quando a gente fala, As né? nuances. O que é sujeito, o que é isso, que é Adoro futuro essa do palavra, pretérito as e tal. Eu tava conversando isso com meu filho esses dias, né? Qual que é o sujeito da frase, meu filho? Tem sujeito, tem tal coisa, tal coisa. E então e aí, muitas vezes vai ficando para trás, Sim. mas para uma boa comunicação, eu sempre acreditei que a gente precisa conhecer, precisa ler, precisa ter uma boa compreensão do que a gente está lendo. E a gente, infelizmente, tem perdido um pouco isso, né? Da leitura, da... Nossa, leitura Estudo, demais. demais, Os alunos né? não querem ler mais, né? O caso da internet, é tudo muito rápido, ninguém quer ler. Então, você coloca o aluno para ler uma coisa mais de 1 minuto, ele já se sente estressado. Exato. Mas precisa buscar isso aí. E eu falo que a leitura, ela ajuda muito. Tem pessoas que até falam, mas pra que eu vou ler um livro se o que tá no livro eu não vou usar no meu cotidiano? Você fala, só tem vocabulário lá que eu não vou usar e tudo. Aí eu falo, não, mas espera aí, quando você tá lendo um livro, às vezes aparece uma estrutura, alguma palavra ali, alguma coisa que você não vai usar naquele momento, mas fica guardado, de repente sai, porque a leitura, ela ajuda muito nessas conexões do cérebro e tudo, e deixa tudo ali guardado. No dia que você precisa, tá ali. Eu falo, gente, leiam, busquem. Eu sou suspeita, né, que eu gosto muito de literatura. Então a gente lê um poema na aula também, e aí você viu, tava lá o futuro, aí a gente não estava aprendendo ainda, mas vai ficar guardado ali aquela matéria e vai voltar quando precisar, né? Eu sempre penso nisso também, é muito importante, muito importante. E também, assim, o aluno não pode ficar preso só numa coisa. Exato. Não pode ficar preso só no livro didático que ele está aprendendo, só naquilo ali. A nossa vida não é feita de um livro só. Tem que ver coisas diferentes, de fora, palavras né? diferentes, de Isso. fora. E eu, assim, eu gosto de estar sempre ensinando coisa nova para o aluno, às vezes, e não só a matéria, né? Você tem que falar sobre o país, sobre o costume, sobre a cultura. Porque se um dia você for para lá, você tem que saber como é que você vai se portar, como é que você realmente pede uma coisa no restaurante, como é que é lá, como é que as pessoas se portam. Então, a cultura você tem que saber também. Isso eu é até incrível. falo que a língua sendo viva, assim, o professor é o que tá sempre aprendendo, né? E às vezes eu falei, gente, fui pesquisar uma música, né? Era um rap, que eu falei, tem um aluno que gosta de rap, vou pesquisar pra ajudar, né? Falar alguma coisa que ele gosta, né? Que às vezes eu sou muito romântica, né? Muito romântico, e chego com as músicas lá muito assim, eu vou falando, não. Aí eu falei, vou pesquisar aqui um rap então, pra poder, né, atrair ele ali e tal. Aí tava lá a palavra mulangá. Então, meu Deus, mas o que é isso? Aí eu tô pesquisando, é uma gíria para dinheiro. Eu falei, de onde é que sai isso, né? Aí pesquisando, aí o West, que é um oi também. Aí eu falo, olha que interessante, a língua tem movimento e toda hora alguma coisa nova, e o professor sempre estudando, né? E trazendo isso pra aula também, né? Que vai que chega lá, aparece uma palavra dessa, né? Precisa saber. O professor tem que estudar para sempre. E sabe o que eu Pra acho que é sempre. uma conexão que eu fiz? Eu sempre gostei muito de história. Gustavo também, né, amor? Sempre história e geografia eram nossas matérias prediletas. E o que acontece? Nada mais para aprender sobre história do que saber línguas, né? Exatamente. Saber os idiomas. Porque essa dinâmica do idioma, ela traz essa percepção de... Nossa, eu sei muita coisa da Alemanha por causa que eu encontrei os alemães a gente estava com os amigos, né, da Alemanha no Réveillon, que eu falei, não, eu sei muito mais por causa das aulas do que pelo que eles relatam. Porque talvez no convívio ali,
Ele acha aquilo normal, né? Ele não vai Então ele não vai me relatar, né? contar. Aham. É. E lá a gente vê todas as perspectivas deles a respeito das coisas. Não, mas por que que eles chamam isso desse nome aqui agora? Uhum. Ah, não, é porque lá eles pensam assim, eles falam assim, ou então, e essa palavra que não, essa aqui não tem. Vamos supor assim, né? Não, mas não, alemão não vai te falar isso, né? Então eu ficava assim, gente, mas não pergunta assim, aí, tudo bem? Tudo. Já pula essa parte, já vai pro Já vai direto. objetivo. Aham. Ou não, tem, mas usa-se pouco, né? Existe Uhum. diferença. O francês mais formal, né? Exato, tudo aquilo. Né? Às vezes você tem que se adaptar aos ambientes, né? Eu falo, ai, Sim. com os professores lá na França, por exemplo, às vezes você tem que ser um pouco mais formal, então usar o monsieur, madame, daquele jeito. E aqui já não é assim, aqui já é bem diferente. Aí a gente, né, ficar atento a isso, eu acho isso bem legal também, que é uma outra perspectiva e amplia a nossa visão de mundo também, né? Legal aquela história que vocês contaram do que tem que mandar e-mail pro professor. Lá na Sim. Alemanha é assim, não sei como é que é na na França França, mas assim, também. lá na Alemanha, assim, as pessoas já são mais formais, né? Na faculdade, então, o professor, você não pode chamar ele nem pelo sobrenome dele, você tem que chamar ele por tudo que ele já fez. Senhor, mestre, doutor, PhD, taranã, aí lá no final o sobrenome dele, e nunca pelo nome. E você não fica assim conversando com o professor. O professor, ele vai lá, ele põe a aula dele, aquela aula só expositiva, sem aluno ficar perguntando, né? E se o aluno tiver dúvida, ele tem que mandar um e-mail marcando o horário, tudo bonitinho com o professor, senão não te atende, não. É diferente. Aqui a gente né? bate na porta, entra ou nem bate, já chega, Deixa fala um lá. Alô, não me oi. atendeu? Não me atendeu, E aí? Ai, te chamei tantas vezes. Lá não. Já Uma foi. mensagem. Lá não, você tem que mandar e-mail, tudo muito formal. Aí o aluno tem que saber disso, que você vai fazer um doutorado lá. Exatamente, mestrado. Então, o aluno Principalmente tem as que pessoas saber. que estão estudando, né? Igual a gente falou, para fazer alguma prova, alguma coisa para ir para lá, a parte cultural influencia muito, né? Influencia. E a gente fala assim das pessoas às vezes meio com estereótipo, né? Sonhadoras assim, achando que é de um jeito. Então é legal sempre pesquisar, né? A cultura do país e tudo, para chegar lá mais preparado e não levar um baque também, né? Que senão acha que é do mesmo jeito e não é, né? Nesse sentido. E esse segundo idioma, ele é exigido, não é? Assim, tem que ser. Você tem que ser bom por exemplo, tem que escolher 2. As pessoas, inglês e. Eu vejo pra outras estudar, pessoas fazendo para seria? algum Só tipo na de. Na faculdade? faculdade, mestrado ou doutorado. Existe essa exigência? Lá na Alemanha é assim, ou você faz algum curso que tenha em inglês, aí a pessoa tem que olhar antes, né? Que aí o curso é só em inglês, ou é alemão. Eu acho que uma coisa que todo mundo acha que, assim, como são países de primeiro mundo, todo mundo fala inglês lá. E isso não acontece. O alemão, ele fala alemão. Imagino que o francês fala francês. Assim, eles têm o inglês na escola, mas eles não querem falar com você em inglês. Eles querem falar em alemão. E as escolas exigem de B2 a C1. Assim, escolas, assim, universidades, né? Então, você vai fazer um curso que só tem alemão, você tem que ter um certificado de, no mínimo, B2. Isso, Tá? E o inglês, assim, você tem que ter também um certificado, pelo menos, de um B2 ou C1 de inglês para poder fazer. E são, assim, alguns mestrados e alguns doutorados, e algumas áreas. Tem que olhar. No francês do mesmo jeito também. Por exemplo, a área de humanas, assim, que exige muita literatura e um conteúdo mais denso, às vezes de filosofia e tudo. Aí você precisa ter um nível mais avançado na língua, na parte da leitura, né? Até mesmo por causa do vocabulário e tudo. Agora tem algumas outras áreas que não, que assim, às vezes o B2, que é muito já também, né? Mas em comparação com as áreas, assim, que exigem C2, né? Aí o B2 já é suficiente. Por exemplo, engenharia, às vezes precisa de B2. Sim, engenharia ou inglês é suficiente. Também. Exato. Mas essas áreas de leitura não tem tem como, porque você vai ler um livro, uma coisa muito específica na área, você tem que ter um idioma muito avançado. E não adianta falar assim, mas será que com A2, com B1, você se vira na rua, você faz uma compra, você vai no mercado, mas você não lê um livro. Não apresenta um trabalho, né? Não apresenta um trabalho. E a apresentação de trabalho é muito exigente. Muito exigente. E na França, você fala, lá é diferente, mas nem deveria ser, né? Que eles exigem, assim, que o aluno participe, né? Da aula, né? E aqui, às vezes, não tem muito essa cultura. Às vezes, o aluno fica ali na sala, não fala nada, mas lá eles já pedem que o aluno tá lá, tem que participar, tem que questionar, né? Tem aquele senso crítico ali. Por que a gente tá falando
falando isso. Aí você já precisa ter um nível ali que te permita argumentar, né? Mostrar seu ponto de vista. Que aí seria já o C2, né? C1 mais ou menos, até o B2 mesmo. Isso é a academia, né? Já Isso, para a universidade, universidade, mestrado, isso. Agora, mas se você for pensar para trás, por exemplo, numa escola, lá na Alemanha, o que está acontecendo, talvez isso na França também, por causa dos refugiados. Tá, sim. Eles estão Nossa, muito enfrentando interessante. eles estão enfrentando uma dificuldade muito grande lá na Alemanha, porque eles abriram há um tempo atrás, né, com a Angela Merkel, ela começou a abrir para os refugiados, e hoje em dia tem muito refugiado da Ucrânia lá na Alemanha. E o pessoal muito dos países árabes, né? E o que acontece? As crianças chegam nas escolas lá, o professor da escola não fala inglês. Aliás, uma criança do mundo árabe não fala inglês. Então, assim, tem-se uma dificuldade muito grande de colocar o idioma alemão para as crianças. E eles estão enfrentando uma dificuldade, não está tendo nem professor suficiente. Olha só. Então, isso é uma dificuldade, porque se você, por exemplo, vocês têm um filho e querem hoje ir para a Alemanha, o seu filho vai para a escola e ele tem que falar só alemão. Lá não tem professor que fala português, nem inglês, nem ucraniano, tem que ser alemão. E num mundo globalizado hoje, né, é muito importante ser pelo menos bilíngue, né? Porque, por exemplo, até para recepcionar, tem hoje muito alemão no Paraguai. Tá escolhendo o Paraguai por causa deles se acharem, eles, né, no que eles imaginam que o país deles está sendo invadido por outras pessoas. Aí eles estão criando colônias do Paraguai. Colônias, e eles são muito igual o gaúcho, né? Vai para um lugar e ele leva a cultura dele, leva tudo dele, né? Então, assim, mas eu acho uma coisa interessante que eu já li algumas matérias falando o seguinte, que, lógico, não é todo alemão que fala inglês, mas quantitativamente e proporcionalmente, tanto na Alemanha como na França, principalmente nos locais turísticos, eles têm muita mais estrutura para receber em outras línguas que a gente. O pessoal fala assim, por exemplo, o Brasil não é visitado porque nem nos locais que nós, digamos, turísticos, nós temos pessoas que falam inglês, espanhol. Então, quando o pessoal vem para cá, reclama muito por causa dessa situação de estrutura e de dificuldade de se comunicar mesmo, né? Então, assim, a cultura europeia já tem mais essa noção e essa... Não é igual uma aula de inglês 2 na semana. Eles têm uma carga horária mais proporcional, né, Juliana? Né, Marco? Assim, no histórico deles, na programação deles, não é isso? Assim, uma vez eu tive uma chance de dar aula para uma menininha, assim, 15 anos, né, que é brasileira, e a mãe dela tá morando na Alemanha agora, nesse momento, e ela na escola, né, e ela já fala alemão, assim, muito bom, e ela me contando que, terminando os anos escolares dela, ela tinha, assim, era coisa da escola dela, ela tinha que ficar 6 meses em um outro país, aí ela ia até para a França, para poder terminar o colegial lá, mas falando inglês. A ideia é treinar o inglês. Aí eu falei para ela, por que você não treina o inglês aí mesmo, onde você tem a aula de inglês? Ela falou, não, porque eu indo para lá, todo mundo vai falar inglês comigo o tempo todo. Então eu vou ter aulas de todas as coisas em inglês. E a menina que eu tô indo para casa dela na França vem aqui para minha casa para poder falar inglês aqui. Então, eles têm 6 meses de imersão de inglês em um outro país. Olha só. Então, isso é muito 3 idiomas. A carga horária é totalmente diferente daqui. Porque aqui, assim, a fluência acho que é 1%, mesmo de inglês, né? E muitos, só depois desse intensivo, talvez em outro país. Hoje também tem conversação online, né? Tem muitas pessoas que falam inglês estão no Brasil também, que também possibilita isso, mas realmente é um facilitador e também pela proximidade, né? Lá na Europa é tudo mais próximo. Mais perto. Eu pensei nisso mesmo, porque lá eles estão todo mundo, né? Pertinho. Pertinho, fica mais fácil, né? Então fica, né? E com a União Europeia fica mais fácil fica ainda, mais né? fácil ainda. Mas isso é com os jovens, é com a geração de hoje, né? A geração mais antiga, eu vou falar assim, o pessoal de 40 anos e mais velhos, não tiveram isso. Então, se você chega lá na rua e vai conversar com uma pessoa mais velha, ele não sabe inglês ou ele não vai querer falar com você. Então, assim, mesmo que a geração de hoje tenha um contato maior com o inglês, essa motivação de aprender outras línguas, isso não acontece com outra geração. Então, você tem que se adequar. Você tem que saber
como que você vai comportar num local assim. Exatamente. A gente sempre fala, por exemplo, na França, o pessoal sempre chega com essa reclamação assim, ai, fui lá, mas eles não falam inglês, não sei o quê. Mas eu falo, é a mesma coisa quando o pessoal vem para o Brasil, os estudantes internacionais às vezes chegam e não sabem falar português, né? E o povo reclama, mas veio para o Brasil e não sabe falar português? Aí eles pensam do mesmo jeito, né? Então a importância de chegar lá sabendo pelo menos um bonjour, que eles vão ver o seu esforço também, né? Vão querer te ajudar e tudo. Que depende muito da região que você vai, às vezes, né? Que já recebi relato de todo jeito. Ah, sou muito sem educação. Ah, não, sou uma gracinha. Fica aquela coisa, depende da pessoa, Tem de né? tudo. Tem de tudo. É Tem desse de jeito. tudo. Gente, e vocês falaram uma coisa muito interessante, que às vezes a gente fica pensando nessa questão dos refugiados lá. Mas aqui a gente já vive essa realidade e eu até desconhecia essa. Parece que a Universidade Federal ela tem um espaço onde esse pessoal chega para tentar aprender o nosso idioma, para eles. Conta pra gente aí como que tá esse cenário. Ah, eu adoro Então, esse que é assunto. importante. Conta pra gente. Eu adoro esse assunto porque foi um momento muito especial para mim, assim, durante o meu curso, né, francês, assim. Eles têm uma disciplina que chama estágio obrigatório de língua portuguesa, né, para refugiados como língua estrangeira, na verdade, português como língua estrangeira. Tem a metodologia e essa disciplina de estágio, né? Então, uma professora muito legal que chama Alessandra, até um beijo para Alessandra, muito, muito legal, assim. Ela um dia chegou nessa disciplina de metodologia de ensino de português para estrangeiros. Aí ela falou, pessoal, preciso de voluntários para dar aula para refugiados que estão aqui no país. Aí primeiro eu fiquei pensando, falei, nossa, refugiados e tudo, já tinha ouvido falar um pouquinho, né? Mas na hora que ela falou que eu pensei, nossa, que interessante, né? Uma coisa muito legal. E eu sempre fico pensando nessas coisas de ajudar, assim, a sociedade e tudo. Aí me interessei, né? Na hora, eu falei, vou tentar ajudar e tal. Aí eu e outros colegas, a gente foi e tudo. E aí foi onde eu conheci esse ambiente, assim, que na verdade é uma ONG, né? Em parceria ali com o Instituto de Letras. A ONG chama Refugiados UD, tem até nas redes sociais, é legal que dá para ver todo o processo, assim, né? Refugiados UD. E nessa ONG eles então oferecem aulas de português com auxílio do Instituto de Letras da UFO, né? Com professores voluntários. Ou às vezes os professores que estão fazendo a disciplina de estágio, que aí já tem que dar aula mesmo, aí já junta uma coisa com a outra, né? A fome com a vontade de comer, né? A fome com a comida. Daquele jeito assim. E assim, é muito interessante que chegam os refugiados, a gente precisa ajudar eles com a comunicação, com a ressocialização, e são refugiados que vêm, por exemplo, da Venezuela, do Haiti, de países que estão passando por algum momento de dificuldade, assim, seja por questões ambientais ou política, né? Então, os refugiados chegam aqui no país, mas eles não sabem português, mas aí já não é no caso de não sabem porque não querem, né? Porque não tem como, eles chegam aqui sem nada, né? E a gente fala, vamos tentar ajudar de alguma forma, ajudar ensinando português. E assim, no momento que eu entrei na sala de aula, que eu vi assim, a turma de refugiados, eu falei, nossa, que interessante, né, que vai ser, porque eram pessoas de várias idades e pessoas com vários níveis, às vezes alguns já sabiam um pouco de português, outros não sabiam nada, então uma sala muito heterogênea, né? E aí foi um momento de muito desafio, assim, como professor e como ser humano, né? Então, foi o primeiro contato que eu tive, assim, com essa realidade dos refugiados. E até hoje, de vez em quando, eu tento ajudar de alguma forma ou outra, eu divulgo sempre também para quem tem interesse, né? Em ajudar nesse ambiente, assim, também nessa ação. E é muito legal, assim, a gente vê a realidade deles, né? E a gente vai se colocando muito no lugar deles. No meu caso, como professor, eu aprendi muito o lado humano da coisa, né? Que você tem que estar ali, assim, presente, igual a Juliana falou, e também com muita empatia, né? Você tem que se colocar no lugar do outro, assim, e pensar em todas as dificuldades, né? Para a pessoa estar ali. Aí tinha gente que vinha do outro lado da cidade, lá para a ONG, era 2 horas de ônibus, aí já tinha dificuldade porque não se comunicava e o ônibus perdia, né? O horário, o ônibus, assim. Você fala, nossa, deixa eu ver como que eu posso ajudar da melhor maneira possível, né? E foi muito interessante, assim, um enriquecimento muito grande como professor e ser humano, né? E é um assunto, assim, que eu sempre toco, toda vez que eu vou falar sobre ensino e tudo, que mudou muito minha perspectiva ao longo do curso, assim, né? E é algo muito, muito legal e muito tocante mesmo, né? Ô, Mark, igual a Juliana falou dos refugiados do leste europeu que vão para a Alemanha. Sim. Você acaba sendo um intérprete de língua, mas também de cultura, De de tudo, né? Porque assim, exatamente.
Você estava ouvindo você falar, eu fui refletir. A pessoa, ela é alfabetizada no país dela, chega em outro, ele passa a ser um analfabeto. Analfabeto, Não sabe conseguir pegar um ônibus, né? Porque, assim, além da língua, também a forma de pegar, a forma de se comunicar é diferente. Igual a Juliana tá falando, né? Vai falar com um professor, com docência, não pode falar assim, ô Augusto, não. Tem que falar ô PhD, né? MS, tudo. Então, assim, é duplamente interpretado, né? Porque, assim, essa cultura é muito diversa, né? Igual, por exemplo, um país árabe. Até o alfabeto é outro, né? Sim, o alfabeto então, assim, igual eu falo, a mesma coisa você ir pra uma cidade com alguém da cidade. Aí você tá bem assistido. Então, assim, você vai pra Europa e alguém que mora na Europa. É diferente de todos os turistas, né? Exatamente. Porque você vai ser, como diz, você vai ser acolhido não só no idioma, mas também na cultura, na apresentação de tudo mais, né? Então, assim, porque a pessoa chega aqui, ela é totalmente perdida financeiramente, de língua, de cultura, de tudo, né? E eu acho que isso também é o desafio, assim, nunca dei aula assim não, mas eu imagino que é um desafio para você, Marco, porque a gente vê assim, quando a gente dá aula para uma língua tão diferente, como o francês ou como o alemão, o aluno não entende alguma coisa, você vai para a língua materna, você explica em português, né? Você acolhe ele na língua materna. E quando você está dando aula para um refugiado que você não sabe a língua dele, você tem que fazer de tudo para ele aprender aquela palavrinha. E tem palavras que são difíceis de explicar. Por exemplo, de repente. Como é que você explica o que é um de repente para uma pessoa que fala persa. Do Afeganistão. Gente, o dia que vocês falaram persa, eu falei, gente, existe esse idioma ainda? Porque a gente pensava que era coisa lá do Império, né? Não, quando o Império caiu, acabou. Né? E entra uma coisa legal, a gente usava muito o tradutor, mas como ferramenta, né? Que a gente fala da inteligência artificial e tudo, né? Sim, então, é interessante que a gente usava o tradutor, mas como uma ferramenta. A gente falava, olha, vamos olhar lá como que funciona, porque eu não sei escrever em persa, né? Aí eu precisava realmente. Mas quando, por exemplo, a gente sabia que dava para usar o inglês, né? A gente falava, não, vamos usar o inglês que vai ajudar aqui, não precisa ir lá na ferramenta, né? Mas quando não sabia e precisava dar uma recorrida lá, né? Muito difícil. Imagina quando não tinha esses recursos. Exatamente. O que fazer? Algumas coisas acabava deixando, mas hoje em dia nós temos recurso, entrando então na inteligência artificial. Acho que hoje em dia a gente tem muito recurso, tem muita coisa. Até para nós, professores, aprendermos sobre a cultura deles para poder estar imerso e poder puxar eles para nossa, interagir com a nossa. Senão, se também você não sabe nada deles, o que você vai fazer? Como é que você vai abarcar todo esse pessoal? Eu lembro de um dia que tava na aula e o pessoal da Venezuela, nossa, lá tem inhame enlatado, né? Nossa, inhame enlatado? Aqui não tem. Que coisa diferente. Nossa, que coisa. A gente pesquisando e vendo as fotos. Aqui em inhame, tadinho, é baratinho, ninguém nem quer. Ninguém E é um país como a Venezuela que anos atrás era um país super próspero, né? Era a Suíça da América do Sul, né? Como também foi o Chile. Então, assim, o mundo dá voltas e ele, por exemplo, hoje no caixa de vários supermercados aqui de Uberlândia, a gente vê pessoas que você vê que são pessoas da América do Sul aqui, falando castelhano, espanhol, né? E já estão aqui trabalhando, né? Com a família, você vê em restaurantes, então... Tem muito haitiano aqui. Haitiano também. Então, muito haitiano. É uma coisa que já tá como diz, efetivado. Né? E os haitianos, coitadinhos, vocês vê, né? O país deles está tendo terremotos. Não é só política, um problema político, né? É um problema ambiental também. Então, assim, eu conheci algumas pessoas que vieram de lá e são pessoas muito sofridas. Porque elas encaram toda uma viagem, deixam mais da metade da família, às vezes filhos, marido, esposa, que seja, e vem por causa para trabalhar num local que ganha um salário mínimo. Que hoje em dia, para nós, assim, um salário mínimo, a gente sobrevive aqui. E para eles é um dinheirão. É muito dinheiro. Então, eles trabalham por um salário mínimo, vive aqui, manda dinheiro para a família. E chega aqui, eles têm documentação. Fala, eu tenho documentação, eu posso ficar aqui, eu posso trabalhar, mas não sabe a língua. Inclusive, teve uma época que eu conheci até uma pessoa que era, lá no Haiti, era professor de inglês. Era uma pessoa que sabia, assim, o idioma muito bem, perfeitamente, mas não conseguia encontrar um trabalho aqui. Acontece muito, por exemplo, eu lembro de um aluno que era professor de química lá. E aí aqui ele não era nada.
Então, não era um processo muito grande, assim, é muito triste, né? Assim, é muito dolorido muito para dolorido eles, para né? eles. É. Por isso que eu sou muito grato, assim, esses projetos sociais que tem na universidade, tudo que eu vejo que realmente é algo que faz sentido para a sociedade, né? Isso. Que liga a academia com a sociedade, né? É algo que faz sentido mesmo, a extensão, né? E eu acho que a gente está falando aqui da importância dessas pontes culturais que os idiomas são capazes de trazer, né? Porque Sim. imagina, chegar uma pessoa com alguma dificuldade, fala, não, mas tem fulano que fala alemão, tem fulano que... Que fala em Então, assim, a francês. pessoa com francês ou outro idioma, ou talvez um Sim. persa e tal, mas assim, você já começa a buscar saídas para ajudar aquela pessoa ali, né? Porque Você pode ser a uma pessoa que vai Júlia... servir, né? ali o Você falou, nós outro. somos uma ponte, Nossa, né? e Pra pessoa todas chegar as no línguas... nível maior. Você falou, todas as línguas são importantes, Todas, né? Não existe todas. assim, só existe uma que é boa. Não, todas são Não, importantes. todas são. Se uma só fosse boa, a gente falar todo Só mundo ela. a mesma língua. Não ia ter nem ter a Torre de Babel, que caiu lá e igual. cada um sabe falar Tanto mais um hoje, que tem idioma. essa ligação mesmo, econômica, ligação de tudo, Sim. né? A China, anos atrás, era o quê? Era um Então. país isolado, né? As pessoas hoje Depois têm que muita começou a gente ter representação aprendendo. econômica, Mandarim, todo é. mundo De queria repente, todo saber mundo falar quer. mandarim, né? Então, assim, então, na verdade, tem o inglês, que é uma língua também, assim, mais acessível, porque é uma coisa mais fácil, né? Do que um português da vida e tudo ia mais. falar, abrir um joguinho tem inglês, Né? né? Então, Abrir assim, alguma mas coisa é tem muito inglês. importante para ter realmente esse relacionamento dos humanos, desses 8 bilhões de seres vivos aí, né? Eu acho que assim, até as línguas mortas ou línguas antigas são importantes ser estudadas. Porque tem coisas escritas, é a vida do ser humano que está escrito, desenhado, nem que seja um hieróglifo, Sim. mas aquela história era importante. Então a gente precisa aprender até as línguas que ninguém quer aprender para poder fazer esse estudo, né? Ver o que foi o ser humano. E o tanto que também influencia as línguas que a gente aprende hoje, né? Tipo o Sim. grego, o latim, é desse jeito. Tudo influencia, a gente tem que Tudo, aprender para ver as nossas raízes. As nossas raízes, exatamente. Gente, uma coisa legal que eu tô... pode falar, Marco. Não, que eu ia só completando assim a ideia de que aprender uma língua também eu acho que é meio que descentralizar, né? A gente sai um pouco da gente e vê que o mundo é muito maior, né? Consumir também outras informações, né? Você falou dos livros, né? Você vai consumir muita coisa em alemão que você nunca vai ter em português. Exatamente. Em francês, né? E descobrir que o mundo também ele tem suas imperfeições em todo lugar, né? A gente fala, nossa, você recebendo a informação lá da França, vendo o jornal em francês, né? Você fala, ai, lá também tem problema e tudo. É uma vantagem de saber uma outra língua, né? Assim, um benefício, né? Eu acho esse benefício muito importante também para desmistificar também a ideia das pessoas. Igual você falou, às vezes tem aluno que tem um sonho de ir, eu quero ir para aquele lugar porque ele é melhor do que aqui. Será que é melhor mesmo? Porque lá a gente vê o jornal, lá também tem assalto, lá também tem pessoas batendo o carro e morrendo, as pessoas... lá tem problemas políticos também, muitos. Agora tá tendo as guerras lá, que tá influenciando muito. Lá tem problemas também, todo lugar tem. Eu acho que assim, não tem lugar melhor ou pior que nenhum. Bom, tem alguns que tem algumas coisas mais difíceis, né? Mas assim, a pessoa não pode pensar que vai para uma França ou para uma Alemanha ou para os Estados Unidos que seja, porque lá é melhor. Melhor em qual sentido? Eu falo para o aluno, você tem que se preparar. E preparar assim, é melhor em qual sentido? Eu vou fazer esse estudo porque depois eu vou fazer isso com ele. Ok. Agora pensar assim, aquele sonho, eu vou para a Alemanha porque lá é lindo, maravilhoso, lá eu ganho muito melhor que aqui, vou ter uma vida... Não, lá você vai ter problemas também. Exatamente. Tem que ir pé no chão, tem que ir preparado, Consciente. porque todo lugar tem pontos positivos e negativos. Todo lugar. Mas vai porque se não der certo, volta, porque aqui é sua mãe, aqui é a sua casa-mãe. Então, volta. Mas se der certo, ótimo também. Que eles vivam, né? Viva. Tem experiências. Sim, tem experiência. Mas falar um segundo idioma também, de toda forma, melhora a cognição, né? Isso aí é uma coisa já cientificamente provada, né? Então, assim, o cérebro diz que bilíngue. quando você faz o segundo idioma, a sua mente expande, né? Então facilita outras habilidades no seu cérebro, diferente de quem só fala uma língua, né? Exatamente, é verdade. Uma Com outra vantagem. certeza, Também. sim. E a gente fica daqui, quando a gente fica pensando nos pontos que a gente tinha falado. Mas uma coisa que eu queria que eu acho que as pessoas iam gostar de ouvir,
Depois a gente fala, até queria falar o que é A1, A2, para as pessoas que talvez não sim, entendem, mas os são níveis, os né? níveis, Os né? níveis. Proficiência. Que ele chega até em C2? C2, Até C2. né? Até C2. Então, C2 é o cara que fala francês e alemão, assim, pode ir Perfeito. para dar aula de oratória lá. Sim. Normalmente o C2 Mais que o alemão, é bobear. morador, né? O nativo. Nativo. Nativo, Uhum. Mas é que tem esse quadro, eu acho que é o quadro comum de referência, né, europeu, que ele estipula, assim, os níveis de aprendizado, né? Então, ele coloca A1, A2, aí B1, B1, B2, C1, C2. E aí, cada um desses níveis tem competências, né, que são cobradas, né? Então, no A1, por exemplo, a pessoa precisa se apresentar, falar de si mesma, falar o que gosta. Aí, no B2, já precisa saber argumentar e tudo, né? E vai crescendo assim, E né? a prova de proficiência normalmente é no fim. Ou pode ser no intermediário. A pessoa que escolhe, assim, na verdade, ela pode falar, eu preciso de uma prova que do A1 já está suficiente, preciso do certificado que comprove que A1 perfeito. Aí ela pode fazer. A gente geralmente pega alunos que vão fazer já no nível B1, B2, né? Mas geralmente tem também a pessoa que escolhe para Mas a pessoa necessidade pode dela. chegar, Marco, e tentar já fazer o C2? Acho que não, Não, acho né? que é Tem, muito ele tem que puxado. fazer outras provas antes para depois Tipo, chegar Fazer lá. certificados. O alemão não. O alemão, sim, tem prova para cada nível, Sim. desde o A1 até o C2. Não tem, assim, Um estipulado, estipulado. né? Tipo, você tem que ter tido uma prova antes. Eu posso chegar lá no Goethe Instituto e falar, eu quero fazer uma prova de C2. No francês assim Você também. pode fazer, sabe? Aí depende de você, para isso. passar ou não. Mas pode fazer outra depois? Pode. Você pode Na- repetir na- quantas direto. vezes. Na França, salvo engano, você só pode tentar fazer a prova de direito uma vez. Olha, tá Na vendo? Tipo Alemanha OAB? também. Também assim, A ó. OAB? Tipo, AB. Na Nem Alemanha é sabia uma de vez fazer, só. não passou, não Acabou. passou. Passou, tchau. Lá na Alemanha, gente? o Na vestibular é uma vez só. O vestibular é Mas uma é. vez só. Na Alemanha, o vestibular é uma vez só. Meu Deus. O próprio Tá vestibular bem. já é uma vez só. Então, se Passou, você não passou. passou, você vai fazer um curso técnico. E se você faz um curso de direito, a OAB também é uma vez só. Pois é. São 4 fases. Então pensar Então, bem. vamos pensar no Brasil. Uma aqui, vez ó, como só. opção. 7-1 pra Alemanha, né? Você já essa aqui, Alemanha. gente. Sim, o AB Pra não aqui lembrar. agora é até nacional, né? Mas é igual, mais que carnaval, acho. Acho que é 3 vezes no ano. Eu acho. Pagando, Pelo né? menos Pagando. Pelo menos na minha época era Nossa. assim. Agora, as provas de proficiência, você pode ver quantas vezes você quiser. Né? No alemão não tem, assim, validade. Sua prova vale para sempre. Mas se você passa, tipo, 5 anos, será que aquele ainda é seu nível? Ou às vezes você melhorou, né? Mas você pode fazer quantas vezes você quiser. E depende daquilo que você vai fazer. Tem empresa que pede A2. Se você tiver A2, você já pode vir para cá. Agora, para a universidade, B1, B2, C1, né? E C2 normalmente é para morador. Mas a gente pode fazer. Nossa. Se Será que tivesse chegaremos lá? português Vamos aqui, tentar muita ser um. gente C2 ia tomar bomba, né? Com Nossa. certeza. Olha lá, eu me incluindo nessa. Aqui. Com certeza. Será que eu tenho B1 de Será que eu tenho meu em português? Mas isso é muito interessante hoje. Vocês estão falando, eu já vi assim no YouTube, muita gente que é francês, Sim. alemão, italiano, Sim. inglês, dando aula de português aqui, né? Assim, Sim. para os comuns deles. Por exemplo, vai vir um alemão para cá. Olha, como eu agora já estou fluente em português, Já dá aula. eu vou te explicar como é que é aqui o Brasil. Vou te falar também O jeitinho. das gírias, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muita gente que vai para os Estados Sim. Unidos e fica perdido, porque é muita gíria. Na Inglaterra já é um inglês mais formalista, né? Então, assim, a pessoa que eu estava falando do francês, né? Sim. Tem uma gíria lá que o pessoal novo, a pessoa não vai conseguir conversar com o pessoal novo, porque é muita gíria, né? No Ah, mas Brasil. essa questão de gíria também tem na Alemanha. E tem muito dialeto lá também. Olha, nos Estados Unidos. Lá tem muito dialeto. A Alemanha é pequena, né? Então, assim, onde ela faz limite lá com os outros países, a língua se mistura. Então, tem muito dialeto. E tem dialeto, por exemplo, no sul da Alemanha, que as pessoas saem de uma cidade para outra, elas não se entendem. Né? E o alemão austríaco é muito diferente. Ai, gente, Muito fala aí como diferente. falar austríaco alemão tão lindo. Fala, Ju, que você fala direitinho. O alemão Österreich. Österreich. Ai, que lindo Österreich. falar O Österreichische Deutsch, ele é muito diferente do alemão mesmo. Mas as pessoas sabem o Hochdeutsch, né? Que é o
normal que assim que as pessoas falam. Mas o alemão suíço também é muito diferente. Né? Então, assim, as pessoas, elas têm que lidar com isso também. Sim, Tem isso. É igual o francês do Canadá, que tem muita coisa diferente, expressões tipo o final de semana, né? Às vezes na França usa bon weekend e no Canadá usa bon fin de semana, né? Bon fin de semana. O Canadá, ele é um país bilíngue mesmo, né, Marco? Bilíngue, Tem Ele a é, né? região inglês do e francês Quebec. mesmo, né? Inglês e francês. A região do Quebec é bem bilíngue. Ali. O pessoal até fala que quem for chega lá falando bonjour, hello. Se continuar no hello é inglês, bonjour, francês. Aí vai, né? Nesse sentido. E na Suíça, que são 4 línguas oficiais? Nossa. Porque também tem francês. Tem francês Tem. também. Tem a Suíça francesa, a inglesa, a alemã e a italiana. Mas só posso ir em Eu 3. sei que no norte da Itália tem muita influência alemã, Sim. né? Podemos. Não, Podemos, no podemos. norte da Sim, Itália. aham. Tá safe. No sul da Suíça, lá no sul mesmo, tem um canton lá que chama Glaubinde. Lá só fala italiano. Olha, Olha. Bélgica Na- também, acho que era um país que é muitas são várias Francês, línguas e ainda tem o Bélgica, flamengo, Tem o parece, bastante. né? Aham, tem o é. neerlandês também. Lá tem francês. Na né? Tem Suíça francês também tem o também. alemão suíço, que é deles. Uma vez eu tive uma aluna que morou um ano lá, ficou fazendo colegial. Ela falou que, tipo assim, na sala de aula, o pessoal trocava, assim, normalmente, pro francês, pro inglês, pro alemão suíço. Trocava, tipo, conversava com um em francês, aí com Outro outro em espanhol. inglês. Aí o professor dando aula, por exemplo, de geografia, começava em inglês, aí ele passava pro alemão suíço. Ela falou, sim. Eu Ô, falei, Juliana, que mas coisa. isso é uma coisa interessante. Porque, Que por coisa exemplo, interessante. eu tô com Larissa, Larissa fala assim, ó, eu tô fazendo alemão, todo mundo falou assim, para Oi? que você tá fazendo alemão? Então, e nessa cultura, por exemplo, o alemão, eu já assisti até um filme chamado Bastardos Inglórios. Ah, Muito sim. bom. Que aí chega Tarantino. um americano, aí acho que fica o alemão Aí falando, ele vai contar chega o ignorante. Por quê? Porque ele só sabe falar uma língua. E pra cultura deles é mais comum. Não tô falando que todo mundo, por exemplo, eu fiquei surpreso em saber que 60% da Alemanha não tem internet de banda larga. Que o serviço público ainda comunica via fax, entendeu? Sim, então, assim, então, acredito. tem umas antagonias que a gente Não, acha e assim, o que o país- Brasil é ruim em tudo. Não, e Não é é um país bem que, assim, que, né? que a Exato. tecnologia... Mas, assim, esse filme me marcou bastante. Falou assim, nossa, lá vem o americano, o ignorante, né? Só fala inglês e acha que é o bonzão, né? E ele, acho que era um francês e um alemão, por coincidência, eu acho. Falando assim, que o alemão falava 3 línguas, comunicava em inglês, alemão e francês, né? O francês também sabia o inglês. Então, assim, e o americano, eles brincando, falando em alemão Entre e francês, eles, e o americano lá, perdido, porque não estava entendendo nada, né? E eles estavam, não era ajudando ele, não, estava prejudicando ele lá. Então, assim, é interessante essa cultura, igual você falou aí no caso da sua aluna, porque é comum, e isso é muito bom, né? A pessoa chegar num lugar e, ó, eu sei falar seu idioma, eu sei comunicar com você. Então, assim, o leque de opções para um adolescente, uma pessoa, é infinito quase, É muito né? maior. Nossa, Isso aí eu acho que é um pensamento que o brasileiro tinha que mudar um pouquinho. Aqui a gente vê muito assim. Às vezes a gente fala assim, não, as pessoas nas escolas, a gente estivesse dando aula de português, aí de repente dando aula de geografia. Aí de repente você passa para o inglês ou passa para o francês. Seria legal. Aí a pessoa fala assim, quando você fala que você fala inglês, a pessoa já olha assim, fala nada. Aqui as pessoas acham ruim quando você estuda. Verdade. Essa cara, tipo, você é professora de quê? De alemão. Tipo assim, como assim isso existe? Para que isso? As pessoas aqui, quanto mais a gente estuda, elas acham que, não sei, tá errado ou não é. Assim, Não não é útil. Não é né? útil. Essas Tinha coisas. que mudar essa Cultura, essa né? cultura Até a nossa. valorização dos docentes, Com né? Porque, certeza. assim, então, por exemplo, na Noruega, Sim. Suíça, eu acho que eu estava falando um professor de 2º grau na Suíça, sem falar na estrutura física, né? Sim. Mas assim, salvo engano, acho que é 20 mil euros que ele ganhava. Ele é nordestino, a esposa dele falando, falou, ó, como é que é a vida do meu marido aqui, por que eu não volto pro Brasil? E ele dá aula de 2º grau na Suíça, entendeu? Então assim, ele falou assim, a estrutura é ótima, eu tenho um plano de carreira excelente, eu não comecei ganhando esse valor, eu comecei com 5 mil euros, E vai mas aí eu crescendo, fui evoluindo aqui e hoje eu tô aqui, não penso em voltar, e tô super, Sim. tô super adaptado aqui, né? Então, assim, a docência lá é muito valorizada. Sim. Porque eu tô com essa frase, eu tô falando para todo mundo que o Clóvis de Barros falou assim, tem 3 agentes transformadores no mundo. Primeiro, Deus. Segundo, o professor. E terceiro, o empresário.
porque transformam vidas, né? Sim, Então, com assim, certeza. o professor, ele falou assim, ó, meu pai me levava para tudo, eu não era bom em nada, eu era muito bom em explicar. Porque um dia ele ia antes da prova para explicar para os colegas. Aí o pai dele falou assim, meu filho, você é bom nisso. Não larga nisso, porque você só é bom nisso, meu filho. E ele falou assim, ó, eu vou ser um agente transformador. Ele falou assim, ó, eu queria transformar. Eu falei, vou ser professor, porque é a coisa que eu posso mais transformar a vida sendo pessoas, docente, né? Sim. E Com essa certeza, questão da com gente, certeza. da gente às vezes desvalorizar, eu acho que é uma falta talvez de reflexão, sabe? Das pessoas sobre, porque eu sempre penso, né? Por que não? Né? Exato. Por que não? E a venda também, ela é muito criticada, porque o empresário é um vendedor, né? Sim. E aí a pessoa, né, a gente falou, teve uma palestra do Pereira Amorim, que é um vendedor que faz muitos treinamentos para outros vendedores, e aí ele falou assim, você já viu que a pessoa fala assim, não, filho, ou arruma um emprego para ele, nem que seja de vendedor, até ele estudar alguma coisa, Sim. todo mundo vende alguma coisa, né? Assim, tudo começou com uma venda e tudo. E assim, e a instrução, ela também é capaz de aperfeiçoar essa venda, de gerar um fruto muito mais proveitoso para aquilo ali. Sim, com certeza. Então, assim, são coisas interligadas que a gente não pode ficar fingindo, né? Que dá para ir sem, né? É Assim, verdade. pra que eu vou aprender? Ah, não precisa não. Não, vamos fazer de qualquer jeito. Como é que o Chicó, não, o João, foi o Chicó naquele Auto da Compadecida que falou, É uma amiga nossa, deu Carol, um falou conselho, ó, não assim, faz não tudo seja muito excelente, porque vai ter muito ser trabalho pra trabalho. você. Seja excelente e ser mais ou menos. seja excelente, entendeu? mais ou menos. Porque aí ninguém vai te dar mais trabalho. Sim. Então você E também não vai ser mandado embora. Né, não vamos chegar. Tá ali. Mas a cultura E a gente tem é que muito subir de diferente, patamar, né? Então, né? assim, aqui, por exemplo, na Alemanha eu tava vendo um jogador de futebol que foi pra Alemanha e tava no sinal lá. O pedestre estava fechado pro pedestre. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não vinha carro, ele já colocou o pé. Não Aí o pode. alemão falou assim, o que você tá fazendo? Ele, ué, tô atravessando. Ele falou assim, tá vermelho, espera ficar verde pra gente poder ir. Entendeu? Sim. Então, assim, a Sim. cultura deles, como é que é, né? Então, assim, É é diferente. errado fazer isso. Então, assim, a punição, por exemplo, tem que pagar o imposto. Eles não vão ficar igual aqui, Aquela coisa- dedilhando o que você fala. Mas se você realmente mentir, aí a punição é severa. Então, assim, a questão, a noção de cidadania e responsabilidade é do indivíduo. É do indivíduo. Né? Exatamente. Eu acho que isso aí na Alemanha funciona porque as punições são muito fortes. Por exemplo, você falou de severas. trânsito, as punições lá são muito fortes, né? As multas são muito altas, então as pessoas têm mais medo. Mas é assim, né? Mexeu no bolso é quando as pessoas Não, até funcionam. pra ter um animal de estimação, né? Tem que ter todo um esquema pra saber se pode cuidar daquele bichinho, Sim, né? tem assistente social que vai na sua casa para ver se você tem condição de ter aquele animal. Por exemplo, se for cachorro, dependendo do apartamento muito pequeno, não pode ter de grande porte. Quantidade, você não pode ter 10, 20 cachorros em casa, né? Tem que fazer silêncio também, que os outros também reclamam e pode ser punido, né? Você tem que pagar um imposto, porque o cachorrinho, ele suja a cidade, o parque, né? O gato, se você não tiver lugar telado, não pode, tem que ser castrado, chipado. É muito diferente. Então, assim, mas isso é uma questão de responsabilidade. Mas o alemão, ele pensa assim, por que não? Por que eu não vou ter essa responsabilidade? É uma cultura diferente do brasileiro, né? É o que a gente tem que desenvolver muito, né? Assim, eu acho que a educação ela é muito atacada mesmo porque ela leva as pessoas a questionarem, né? A refletirem. E o questionamento às vezes não é bom para todo mundo, né? Tem gente que não quer ser questionado, né? Por que tá fazendo isso ou aquilo, né? Então isso acaba atingindo muitos professores, os profissionais dessa área, assim, né? E é interessante, assim, é triste, na verdade, né? Pensar que os direitos que os professores têm, os poucos, muitos deles ainda querem tirar, né? Então é algo que a gente precisa sempre refletir, sempre trazer à tona, né? Assim, Essa consciência, essa essa valorização consciência. constante, né? Graduação no Brasil, agora, em tese, é bem mais acessível do que em vários em vários vários né? países, Porque exatamente. a maioria dos países tem uma educação privada. Exatamente. Então, assim, ele, caro. com 14 anos, o menino já vai ter dois caminhos. Ou técnico, Sim. ou vai tentar realmente a graduação, né? faculdade, Não é que é fácil, mas ele já tem que ir logo. Aqui no Brasil, não tem esse... Ó, eu com 30 anos, eu posso tentar uma nova graduação. Então, assim, é mais acessível, mas acontece que a valorização do próprio povo não enxerga, né? Então, assim, não tem essa questão, ó, você tá estudando, parabéns.
Você vai estudar, aí muitas vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou perder meu colaborador, porque ele vai querer estudar mais. De vez de pensar no global da sociedade, né? E algumas pessoas também entrando, estudando mais ou menos por causa do título e não desfrutam do tão bom que pode ser, né? Assim, ele ser uma referência naquilo que ele está estudando, que ele né? A diferença que ele vai fazer. E lá também as empresas, elas incentivam as pessoas a fazer outros cursos, né? Você profissionalizar. Você não pode parar na vida, você tem que continuar estudando. Então, se você está ali na profissão, para você melhorar a sua carreira, vamos fazer mais uma pós, ou se você não está legal naquela posição que você está na empresa, na carreira, vamos fazer um outro curso para poder te relocar. Aqui tem muito assim, ou aconteceu alguma coisa, você teve um acidente, eu não posso trabalhar nisso aqui mesmo, a empresa ou te manda embora, ou te simplesmente coloca em outro cargo que você não tem a mínima ideia que você vai fazer e fala assim, aprenda e vai. Aqui a gente vai. Lá não. Lá você tem que fazer curso. Tá preparado. Lá eles te dão esses incentivos para você não parar. E quando a pessoa vai aposentar lá, ela tá um pouco mais preparada também, porque ela fez todos esses cursos, tá respaldado. Né? Porque você também não pode ficar sem emprego. Você tá sem emprego, você não ganha nada, você não tem onde morar, e aí vai ficando difícil. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Então, você tem que ter pelo menos um emprego bom. Para ter um emprego bom, você tem que ter estudo. Sim. E vai uma coisa levando a outra. Aqui a gente vê muita gente que vai trabalhando e não estuda mais. Para no tempo. Né? Aí a gente não sabe. E aqui fica aquela coisa assim, por exemplo, no advogado, você não sabe se você vai no advogado, tal como médico, por exemplo. Você não sabe se você vai numa pessoa mais antiga, porque você acha que ela tem experiência. Mas ou você vai num recém-formado, porque você acha que ele vai saber mais, porque ele estudou mais. Aí você fala, onde que eu vou? Porque a gente tem aquela ideia que a pessoa antiga tá desatualizada, tá desatualizada, ela não estudou. Aí eu preciso fazer uma cirurgia muito complexa, aí eu vou no novato. Porque ele deve ter estudado mais. Tem mais destreza. Tá mais atualizado. Tá atualizado. Mas, por outro lado, aquele médico mais antigo, ele tem mais experiência. Ele não vai deixar o bisturi dentro de mim. E aí a gente vai aonde? Lá. Já na Alemanha, num lugar desse, não tem, assim, porque todo mundo tem que estar atualizado. Você não pode se desatualizar. E a responsabilidade é muito grande. Mas nos Estados Unidos, se um carro quebra, quem fez a última manutenção tem que ir lá guinchar ele e levar. Ele é responsável. O proprietário larga o carro onde for, pega um Uber da vida e segue a vida. Por quê? Porque se ele consertou o carro tinha que estar funcionando. Pessoal. Então, e não leva o carro para consertar, não, para você ver. Deixa a polícia te parar na rua lá. Ver a bagunça que vai virar. Aí é sempre bom só ressaltar que o Brasil também tem muitos pontos positivos, que falta valorização, né, da gente, assim, tipo, eu sempre toco no ponto da literatura, né, muitos escritores excelentes, assim, ótimos, e que a gente só precisa valorizar mais, né, trazer esses museus também, tudo, né, é uma questão que a gente precisa valorizar. Sim. Né? Tem que incentivar desde o começo, a criança pequenininha, aí no museu, a ler, a comprar livro para ter em casa. Estudar importa, né? Estudar isso importa. Aí. Pessoal, passou voando o tempo do nosso bate-papo. Nós não falamos das inteligências artificiais. Falamos só um tiquinho. Só um pouquinho. Mas falamos que é uma ferramenta. Isso é importante. É uma ferramenta. Mas a gente queria que vocês comentassem, sejam projetos profissionais ou mensagem final, onde as pessoas que têm vontade de aprender, né, francês, alemão, com vocês, assim, quais são as possibilidades, né? Porque tem muita gente que fala, eu quero. Eu quero ver a França além da superficialidade, a Alemanha além né, do que marcou tanto ela, né? E assim, entender que ali tem muita gente boa também, e que essa troca cultural é muito rica. Então, esse momento é de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Eu falaria assim, não desistam. Não desistam, procurem, tá?
Eu acho que é importante a pessoa procurar de tudo, procurar todas as línguas, todos os meios, todas as possibilidades. A gente falou da internet, da inteligência artificial. Hoje em dia temos aplicativos, temos aulas online. Ofereço aulas online, aulas presenciais, né, para todos os níveis, para todas as pessoas, desde pequenininho até o mais velhinho, todo mundo. E não desistam dos sonhos. Exato. Tá? Não desistam, não parem no meio do caminho porque acha que é difícil. Nada é fácil. Tudo que é novo assusta, tudo que é novo é difícil. Mas não desistam, não larguem para lá e vão atrás dos sonhos, que é importante. Exatamente isso. Eu também penso nesse sentido, igual a Juliana falou. Eu acho que, assim, ter essa persistência, essa constância no estudo é essencial, né? Que é um processo igual a academia, né? A gente não vai ter aquele resultado do dia para a noite, né? Então, sempre persistir, perseverar, que é algo importante, né? Tem uma frase, eu acho que é do Fernando Sabino, que ele fala algo semelhante assim, morrer é fácil, difícil é não viver, né? Acho que essa frase é dele. E eu acho que é isso mesmo, viver, ter experiências, igual a gente falou, expandir sua visão de mundo com os idiomas, né? Acho que nesse sentido, se descentralizar, né? Aprender uma outra língua e sair do seu umbigo, né? Ver o mundo como um todo, né? Nesse sentido, assim. Aí eu tenho as redes sociais, depois a gente marca lá também o pessoal seguir. A do aula também em todos os níveis. Mas todos fazer um contatos, merchan, os contatos, isso aí. E vamos Deixaremos. Nossa, eu acho assim, hoje a tecnologia possibilita uma conversação, uma pessoa que quer, uma pessoa que mais uma certa idade, igual eu e Larissa, a gente já pode fazer uma conversação, é muito legal, porque esse método fonético, para quem é mais velho, eu acho que funciona bastante, né? Então, assim, é muito bacana para a pessoa que arrumou um emprego. Tem gente que está tendo esse impedimento por causa do idioma, que não é fluente em francês, alemão, tá com o emprego esperando ele lá, e ele tem que se desenvolver agora, né? Sim, isso aí. E assim, a gente consegue abarcar, assim, todos os tipos de pessoas e todos os tipos de necessidades. Às vezes a pessoa tem dificuldade em alguma coisa, às vezes quer o idioma para conversar, ou fala assim, eu não sei nada, eu quero começar, eu quero isso. E a gente consegue, eu acho que hoje em dia, com as aulas online e sozinho, né, de repente, alcançar aquilo que a pessoa está buscando. Isso, exatamente. Maravilhoso, gente. Bom demais ter vocês aqui. Pessoal, esse episódio incrível com a Juliana, com o Marco, aqui no Entrelacer, com certeza vai inspirar vocês. Então, se vocês gostarem do conteúdo, curtam, compartilhem e até a próxima. Pessoal, se fez sentido para você, deixe seu Daumen oben, like em francês e o gostei em português. Se você se apaixonou por um alemão, um francês, uma francesa, procure o Marco e a Juliana. Eles podem te ajudar. Tchau, tchau!